Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Instituto Nacional de Meteorologia ampliou o alerta vermelho de grande perigo para 11 cidades e o Distrito Federal por causa do calor extremo. O aviso vale até a próxima terça-feira. Em Brasília, a Controladoria Geral da União fez um pente fino em benefícios que foram concedidos no governo Bolsonaro e identificou que mais de 3,5 milhões de pessoas receberam valores indevidos durante o período eleitoral do ano passado. E na economia, a Receita Federal certificou a Shopee e o Mercado Livre no programa Remessa Conforme. A partir de agora, as compras internacionais feitas nesses sites de até $50 não vão ser mais taxadas com o imposto de importação do governo federal, que é de 60%. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. E eu começo esse episódio retomando um assunto que eu contei ontem para você aqui no Panorama CBN, e é sobre aquela história da delação do ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Ele disse que presenciou reuniões que tratavam sobre um plano para dar um golpe de Estado no Brasil. A nossa comentarista aqui da CBN, colunista do jornal o Globo, Bela Megali, teve acesso a um trecho dessa delação em que Mauro Cid relatou em depoimento à Polícia Federal que o então presidente Jair Bolsonaro e os comandantes das 3 Forças Armadas, como Exército, Marinha e Aeronáutica, estavam presentes. Além disso, o tenente-coronel Mauro Cid disse que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, disse para Bolsonaro, durante essa reunião, que ele poderia contar com a tropa da Marinha para colocar esse plano em prática. Mas nem o Exército e nem a Aeronáutica embarcaram nessa. Inclusive, segundo a nossa comentarista aqui na CBN e também colunista do jornal Valor Econômico, a Maria Cristina Fernandes, ela descobriu que na reunião o brigadeiro Carlos Batista da Aeronáutica ficou calado. E quem enfrentou o presidente Bolsonaro foi o então comandante do Exército, General Freire Gomes. Além dele dizer para Bolsonaro que o Exército não compactuava com o golpe, ele falou a seguinte frase, abre aspas, "Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo", fecha aspas. Ainda segundo a Maria Cristina Fernandes, a tentativa de golpe não aconteceu porque setores das Forças Armadas não queriam dar o golpe e o plano não foi colocado em prática porque não tinha condições para fazer isso, já que os comandantes do Exército de diversas regiões, como por exemplo do Sul, do Sudeste e também do Nordeste, não apoiariam essa aventura. E eu digo aventura porque para dar um golpe de Estado é preciso também o apoio da população, o apoio de setores da sociedade e também apoio internacional, principalmente dos Estados Unidos, que apoiaram várias ditaduras na América do Sul. E os americanos, tanto civis como militares, já haviam dado várias demonstrações de que não apoiariam um golpe de Estado no Brasil. Tanto que 6 comitivas desembarcaram no ano passado aqui no Brasil com essa missão para deixar bem claro que os Estados Unidos não apoiariam um suposto golpe de Estado. Hoje, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, voltou a falar sobre esse assunto e ele disse que, na transição entre os governos Jair Bolsonaro e Lula no fim de 2022, após as eleições, já era possível perceber que muita gente não desejava largar o poder. E um fato concreto foi até o gesto do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que não passou o bastão para o atual comandante da Marinha. Ele não apareceu na cerimônia e o ministro falou sobre isso. Não, deixa eu lhe contar, ele não me recebeu, eu percebia, né? Os outros comandantes me receberam. Não sei se ele tinha aspirações golpistas, mas a gente via, os jornais falavam, era outro governo, outros comandantes, outro presidente de república. Na realidade, a gente percebia que muita gente não desejava sair do poder, largar o poder. Mas foi tudo dia 1º
de janeiro, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente e nós estamos vivendo a nossa plenitude democrática. Evidentemente que nós precisamos esclarecer essas coisas para que deixemos de suspeitar de todo mundo e possamos punir os culpados. O ministro da Defesa também disse que precisa agora saber os nomes dos militares que debateram esses planos golpistas para que, de fato, eles sejam punidos. Falando em tentativa de golpe, hoje a Procuradoria-Geral da República assinou os 10 primeiros acordos de não persecução penal com pessoas denunciadas por incitação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Nesse tipo de acordo, a pessoa assume a culpa pelo crime e a pena é reduzida, mas isso só vale para casos que não são considerados gravíssimos. E após confessarem os crimes, as pessoas vão prestar 300 horas de serviços à comunidade ou a entidades públicas e vão pagar multas que variam de 5 a 20 mil reais. Também eles vão ter que frequentar um curso sobre democracia e não vão poder ter perfis em redes sociais. Esse tipo de acordo, que livra os réus de responder às ações lá no Supremo Tribunal Federal, pode ser oferecido a 1.125 pessoas que não se envolveram diretamente nos atos violentos do dia 8 de janeiro. Esse grupo que foi beneficiado hoje com esse tipo de acordo foi preso lá no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Segundo a Procuradoria-Geral da República, 301 denunciados já manifestaram a intenção de firmar acordos. A situação deles é diferente dos executores dos atos que se envolveram na invasão e na depredação dos prédios públicos, dos prédios dos 3 poderes. Lembrando para você que na semana passada, os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram 3 pessoas que colocaram aí em prática os atos violentos. E eles vão responder com penas de 14 a 17 anos de prisão. Mudando de assunto, eu vou falar agora sobre um relatório da Controladoria Geral da União, que foi divulgado hoje, e que mostra que mais de 3,5 milhões de pessoas receberam benefícios do governo Bolsonaro indevidamente durante o período eleitoral do ano passado. O prejuízo é de quase 2 bilhões de reais de um dinheiro que parou nas mãos erradas. O levantamento analisou o auxílio taxista, o auxílio caminhoneiro e também a concessão de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Provavelmente você deve se lembrar que perto das eleições do ano passado, Bolsonaro, ainda atuando como presidente da República, começou a liberar benefícios para grupos específicos e esses critérios não eram muito transparentes. Para você ter uma ideia, segundo a CGU, que é o órgão que faz um pente fino nas decisões do governo, só em relação ao auxílio taxista, 78% dos beneficiários não se enquadravam nos critérios do programa e alguns sequer tinham carteira de habilitação. Segundo o ministro Vinícius Marques de Carvalho, de agosto até o segundo turno das eleições foram pagos 84% dos auxílios criados em 2022, correspondendo a 9,7 bilhões de reais de um total de 11 bilhões pagos ao longo de todo o ano. Agora, a Controladoria vai monitorar as providências adotadas para a devolução do dinheiro que foi dado indevidamente. Além disso, vai apurar a responsabilidade de quem fez vista grossa. Inclusive, o ministro Vinícius Carvalho diz que vai enviar esse levantamento ao Tribunal Superior Eleitoral para que o TSE analise esses casos. O que a gente está falando aqui é do uso desses instrumentos e desses mecanismos durante o período eleitoral, da forma como aconteceu, né? E o impacto que isso teve, ou pode ter tido, né, no processo eleitoral, né? E no uso das estruturas do Estado, das estruturas da administração pública, num processo eleitoral para beneficiar ou sustentar uma campanha. Sobre o crédito consignado, 93% são contratos que foram fechados entre o primeiro e segundo turno das eleições, o que levanta uma suspeita de uso eleitoral do benefício. O levantamento também revelou mais de 8 milhões de reais em descontos indevidos sobre benefícios de famílias no programa que foi extinto após o fim do mandato de Bolsonaro. Além disso, mais de 5 mil contratos de empréstimo foram fechados, prevendo valores de prestação superiores
a margem consignável, que é de 40% do valor dos benefícios. Os indícios, segundo a controladoria, são que as falhas impactaram cerca de 56 mil famílias. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. E os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, tá calor por aí? Porque por aqui em São Paulo, de onde eu gravo este podcast, tá fervendo e eu tenho provas. A capital paulista bateu hoje o recorde de calor deste ano, fez 34,5 graus. E esse não é um fato isolado de São Paulo, tanto que o aumento da intensidade da onda de calor que afeta o Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, ampliar hoje o alerta de grande perigo por causa das temperaturas acima da média para 11 estados e o Distrito Federal. Esse alerta agora vale até terça-feira que vem. Essa onda de calor começou na segunda-feira e deve ter o ápice nesse final de semana, com uma tendência de ainda afetar regiões do interior na próxima semana. Em algumas localidades são previstas marcas na casa dos 43 graus. Estão sob esse alerta de grande perigo o Distrito Federal, além dos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Esse alerta é válido até às 6 horas da tarde ou noite da terça-feira que vem, dia 26. De modo geral, um alerta vermelho, segundo o INMET, é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo a vida humana. E esse calor excessivo diminui a umidade relativa do ar, o que pode levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. E o INMET, por causa disso, orienta que as pessoas bebam bastante líquido, não façam atividades físicas, evitem exposição ao sol em horários mais quentes do dia, usem hidratante para a pele e umidifiquem o ambiente. O fenômeno El Niño inverte as temperaturas, né? Isso está acontecendo agora. E um exemplo disso é que, enquanto parte do país vai vivenciar um calorão, o Rio Grande do Sul vai continuar com os temporais até o final de semana. O ápice da onda de calor no centro-sul do país está prevista para esse mesmo período, entre sexta e domingo. Mas na próxima semana, os brasileiros também vão conviver com altas temperaturas. O período muito quente deve se estender pela primeira semana da primavera e algumas áreas pelo interior do Brasil podem até conviver com temperaturas muito altas até quase o fim de setembro. De acordo com a Climatempo, temperaturas iguais ou acima dos 40 graus serão registradas por vários dias em áreas como o norte do Paraná, oeste e norte de São Paulo, oeste de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste da Bahia, interior do Maranhão, interior do Piauí, Tocantins, sul, leste do Pará e Rondônia.
Agora eu vou falar sobre violência porque a situação na Bahia continua bem tensa. 6 homens morreram em confrontos com policiais durante uma operação na região de Águas Claras, em Salvador, e em Feira de Santana. Essa operação aconteceu hoje. Segundo a polícia, os mortos faziam parte de um grupo criminoso suspeito de matar mais de 30 pessoas. A operação prendeu 15 pessoas. Como eu contei para você, a Bahia vive desde junho uma onda de violência marcada por tiroteios. E operações policiais têm provocado mortes nas últimas semanas, tendo sido a última a mais letal. Foram 20 pessoas mortas desde o dia 15, incluindo os 6 homens desta sexta-feira. Ao todo, em setembro, 34 pessoas morreram durante operações policiais. Por causa disso, escolas ficaram sem aulas e o transporte público foi afetado. A operação policial desta sexta-feira cumpriu 43 mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo suspeito de traficar drogas e cometer homicídios. Participaram também dessa mega operação equipes de vários departamentos da Polícia Civil e agentes da Polícia Militar, Polícia Federal e Rodoviária Federal. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse que os confrontos estão acontecendo porque há uma guerra entre facções. Claramente uma disputa de corporações criminosas. Eles têm inteligência, eles fazem a disputa e a polícia não vai ficar refém disso. O estado da Bahia não vai ficar refém disso. Já o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, explicou que as facções criminosas de outros estados estão mudando para a Bahia. A gente percebe essa migração de facções de outros estados para o estado da Bahia. E não só a migração, mas a migração da política, né, da forma de agir, com a demonstração de beligerância, com uma demonstração de violência exacerbada, não só contra os seus rivais, mas em especial também com a população que vive naquela área onde a facção tenta se estabelecer. Agora eu vou contar para você uma boa notícia. O ator Kaique Brito deixou hoje a UTI. Segundo os médicos, ele está consciente, está conversando com os familiares e está cooperando com o processo de reabilitação ortopédica. A saída do ator da UTI acontece 20 dias após o atropelamento dele lá na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na economia, a Receita Federal certificou hoje a Shopee e o Mercado Livre no programa Remessa Conforme. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Então, a partir de agora, as compras internacionais feitas nesses sites de até $50 não serão mais taxadas com o imposto de importação do governo federal, que é de 60%. Mas, ao participarem desse programa, as empresas precisam cumprir uma série de requisitos. Entre eles, cobrar o ICMS, que é um imposto estadual, de 17% dos consumidores. Essa cobrança ela deve ser especificada no ato da compra para que o comprador saiba quanto ele está pagando de imposto. Com essa nova adesão, já são 5 empresas participantes do Remessa Conforme. Já tinham aderido a Shein, AliExpress e Cinerlog. Na semana passada, a Amazon também pediu para participar desse programa, mas ainda precisa da certificação da Receita Federal. E aproveitando que eu estou falando de economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,12% aos 116.008 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,06%, cotado a R$ 4,933. Já o euro também fechou o dia em baixa de 0,17%, cotado a R$ 5,252. No noticiário internacional, contei para você agora há pouco sobre o calor no Brasil, né? Mas outros continentes já tiveram uma prévia disso no mês passado. Segundo a agência americana Oceânica e Atmosférica, o mês passado foi o agosto mais quente da história, com vários continentes registrando temperaturas recordes.
De acordo com cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da agência, a temperatura média global em agosto foi de 1,25% acima da média do século XX. O valor foi de 0,29 graus Celsius acima do registrado em 2016. 4 continentes, como a África, a Ásia, a América do Norte e a América do Sul, tiveram os agostos mais quentes, enquanto a Europa e a Oceania registraram o segundo agosto mais quente. O mês passado também foi o mais quente na região do Ártico. Ainda no noticiário internacional, eu vou atualizar você sobre a guerra na Ucrânia. O quartel-general da frota russa no Mar Negro, em Sebastopol, na península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia de forma irregular, pegou fogo nesta sexta-feira depois de ser atingido por um bombardeio ucraniano. Um militar está desaparecido após esse ataque. Horas depois disso, a Crimeia ainda foi atingida por um cyberataque sem precedentes contra os seus fornecedores de internet. O ataque da Ucrânia foi estratégico porque a frota russa no Mar Negro está baseada no porto de Sebastopol, que é um dos centros de comando das operações russas contra a Ucrânia. A península ucraniana, a Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014, é central para a guerra, já que permite o abastecimento das tropas russas destacadas para atuar no sul do país, além de ser uma base para lançar bombardeios de mísseis vindos do mar. Horas depois disso, a Ucrânia assumiu a responsabilidade total pelo ataque. Bora sextar com a Rádio Sucupira? Povo de Sucupira, aqui me tens de regresso. Democratista, praticante juramentado, jamais deixaria de prestar contas ao meu povo desta gloriosa cruzada pacatista e missioneira que fizemos na grande pátria norte-americana. Disse ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar a solução. O caminho do diálogo, o caminho da paz, de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia. O povo sucupirano me conhece e sabe que eu não minto. Tão certo como eu me chamaram Odorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu, Sucupira há de ser a sede da paz e da fraternidade entre os povos. Pra frente, Sucupira! Senhor presidente, não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. Diz para eles que, primeiramente, nós somos gente pacatista lá de Sucupira e somos contrários a qualquer tipo de bomba, seja ela atômica, neutrônica ou o que for. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2,224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares. Fomos recebidos em Nova York com o amor, carinho, a amizade, o calor que sempre se notabilizaram pelas grandes relações existentes entre o povo americano e o povo do Brasil. É a primeira vez em 500 e tantos anos da existência do Brasil que você senta com o presidente da República Americana em igualdade de condições. O capitão aceita um cubano? Cubano? É, um cherokee cubano. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo.
Não é para me desfazer do seu cubano, mas eu prefiro pitaque dos meus mesmo, viu? O Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento. Depois de resolver a problemática com as Nações Unidas, nós vamos dar um pulinho em Washington. Um coco? É um coco com pinga dentro da melhor qualidade, né? Cachaça? Cachaça da melhor qualidade. É cachaça que eu pra frente pretendo exportar para os Estados Unidos. Quer experimentar o teste? Experimenta? É copo. Eu vou mostrar pra vocês. Isso é uma delícia. A cachaça é a melhor bebida do mundo. Good! Very good! Very good! As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta. É só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com o querido Gabriel Freitas. Combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda!